Pai do Senhor, irmãos, traz aqui uma breve reflexão para nós essa noite. Se encontra em Mateus 28:20. Mateus 28:20. Ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Mateus 28:20. Irmãos, existe em nosso meio uma escola secular, mas também existe a escola dominical. Será se você conhece a história da escola dominical? Porque o nosso amado pastor Antônio Gilberto, em memória, ele escreveu uma frase que diz: a escola dominical funcionando devidamente é o povo do Senhor, no dia do Senhor, estudando a palavra do Senhor na casa do Senhor. Repito, a escola dominical funcionando devidamente é o povo de Deus no dia do Senhor, estudando a palavra do Senhor na casa do Senhor. Para que serve a escola dominical, irmãos? Ela existe para ministrar a pequenos e grandes o ensino religioso segundo a palavra de Deus. A escola dominical é muito importante para a igreja, para os obreiros e principalmente para o pastor da igreja. A desculpa de um dirigente ao falar que a igreja não gosta da escola dominical é porque primeiro ele não gosta. Porque a ovelha, ela segue o seu pastor. Se o pastor é amante da palavra, consequentemente ele vai passar para as suas ovelhas este amor da palavra. Mas a escola dominical, ela não tinha esse nome, mas ela começou no Pentateuco, nos dias de Moisés. Por quê? Veja só, você pode anotar aí, Deuteronômio, capítulo 6, versículo 7, capítulo 11, versículo 18 e 19, você vai ver que no tempo de Moisés era no lar que a escola dominical existia, onde os filhos aprendiam a temer a Deus. Havia reuniões públicas das quais os homens e mulheres, crianças, aprendiam a palavra de Deus. Deuteronômio, capítulo 31, versículos 12 e versículos 13. A escola dominical também ela existiu na época dos sacerdotes, dos reis e dos profetas de Israel. Os sacerdotes, além deles realizarem o culto, eles tinham também o encargo de ensinar. Eles não apenas realizavam o culto divino, que era o sacrifício, mas também eles eram incumbidos de ensinar a lei. Deuteronômio, capítulo 24 e o versículo 8. 1 Samuel, capítulo 12, versículo 23. Segundo as Crônicas, capítulo 15 e versículo 3. E Jeremias 18, versículos do 1 ao 18.
Então eles eram intermediários entre o povo e Deus, assim como os profetas eram intermediários entre Deus e o povo. Segundo a Bíblia, os reis de Judá, quando eram piedosos, quando eles eram piedosos, né? Eles aliavam-se aos sacerdotes e ali eles faziam a promoção do ensino bíblico. Temos um exemplo disto com o rei Josafá, que enviou líderes, levitas e sacerdotes por toda a terra de Judá para ensinar ao povo a lei do Senhor. Segundo as Crônicas, capítulo 17, versículo 7 ao versículo 9. Também durante o cativeiro babilônico, certo? Durante o cativeiro babilônico, algumas pessoas dizem que Deus não falava, foi um momento de silêncio. Não, Deus falava. Durante o cativeiro babilônico, foram abertas sinagogas, onde havia reuniões. Então, nessa época, os judeus no exílio, privados, né, no seu grandioso templo de Jerusalém, eles instituíram as sinagogas, tão mencionadas no Novo Testamento, certo? Era usada como escola bíblica nas casas de cultos e a escola pública. Então, na sinagoga, a criança recebia instrução religiosa. Agora, com o auxílio dos documentos, quando eles receberam os documentos e tradições dos rabinos, aos sábados, a principal reunião era matutina, incluindo jovens e adultos. No pós-cativeiro, nos dias de Esdras e Neemias, também você vai ler na Bíblia que o povo voltou do cativeiro e houve um grande avivamento espiritual, certo? Entre os israelitas. E no capítulo 8 de Neemias, dá um relato de como era popular a escola bíblica. Então, ou como chamamos hoje, a escola dominical. Esdras era o superintendente. Números 8:2. O livro-texto era a Bíblia. Neemias 8:3. E os alunos eram os homens, as mulheres, as crianças. Neemias capítulo 8, capítulo 3, ou capítulo 8, versículo 3, capítulo 12 e versículo 43 de Neemias. Olha a liderança da escola. Eram 13 auxiliares que ajudavam Esdras na direção dos trabalhos. Você vai ver capítulo 12, versículo 4. E os outros 13 auxiliares também serviam como professores ministrando o ensino. Nos versículos 7 e 8, o horário ia de manhã até o meio-dia. No verso 3, afirma, e o verso 8, que os professores liam a palavra de Deus, explicavam o sentido para que o povo pudesse entender a palavra de Deus. Então a escola dominical, mas ela veio desde o Pentateuco de Moisés. Ela veio, passou pelos reis de Judá, no cativeiro, pós-cativeiro, e no capítulo 9 de Neemias, você vai ver mais sobre a escola, porque é o cumprimento da promessa de Deus quando ele fala em Isaías. Isaías 55 e versículo de número 11. Olha o que diz aqui, ó. Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Então, desde Moisés, a escola dominical existia, não com o nome que tem hoje. E nos dias de Jesus,
Jesus foi o grande mestre, glorificando assim a missão de ensinar. Enquanto Jesus estava na terra, ele foi o maior professor que existiu. Algumas pessoas dizem assim, criticam a teologia, mas teologia, teo é Deus, logia é estudo. Você lendo no hebraico quer dizer estudo sobre Deus, porque o próprio Jesus foi o maior teólogo e professor que existiu. Grande parte do ministério do Senhor Jesus foi ocupado com o ensino. Você pode ver em Lucas capítulo 20, e o versículo de número 1. Olha aqui, Lucas 20, capítulo de número 1. Num daqueles dias, estando ele ensinando o povo no templo e anunciando o evangelho, sobrevieram os principais sacerdotes e escribas com os anciões. Então ele estava ensinando. Em Mateus 4, 23, você vai ver também, Mateus capítulo 4, versículo 23, percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando todos os tipos de doenças e enfermidade entre o povo. Além de professor, além de ensinador, ele repreendia as enfermidades, expulsava demônios, certo? E no capítulo 9 de Mateus, e no versículo 35, olha o que diz aqui. E percorria Jesus todas as aldeias, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Então Jesus, enquanto ele esteve na terra, ele foi o grande mestre, ele foi o grande ensinador. E a sua última comissão à igreja, ou seja, a sua última ordenança à igreja, foi ide e ensinai. Mateus 28, versículo 19 e o versículo 20. Mateus 28, versículo 19 e o versículo 20. Chamando Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder nos céus e na terra, portanto ide e fazei discípulos de todas as nações, ou de todos os povos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Então, Jesus foi o grande mestre no Novo Testamento, e ele deixou essa comissão a nós. A nós. Sua ordem é clara: ide e ensinai. Agora, você pode me fazer a pergunta: a quem Jesus ensinou? E aonde Jesus ensinava? Jesus ensinava nas sinagogas, Mateus 6:2, em casas particulares, Lucas 5:17, Marcos 2:1. Jesus ensinava no templo, Marcos 12:35. Jesus ensinava nas aldeias, Marcos 6:6. Jesus ensinava as multidões, Marcos 6:34. E também Jesus ensinava os pequenos grupos individualmente, Lucas 24:27, João 3:4. Então o ministério de Jesus era tríplice. Ele pregava, ele ensinava e ele curava. Porém, era o ministério de poder e de milagre. O ministério de Jesus foi um ministério de poder e de milagre. Foi tríplice, vou repetir. Ele pregava, ensinava e curava. Ou seja, o ministério dele era de poder, pela palavra, pela pregação. Ele anunciava as boas novas da salvação
e pelo ensino ele edificava a fé dos que criam, e pelos milagres manifestava o seu poder e sua divindade, e glorificava o Pai. E esse mesmo ministério de Jesus tríplice foi ordenado e confiado à igreja. Marcos 16, versículo 15 ao 18. Mateus 28 e 19. Marcos 6 e 30 e Atos 5, 21. O mesmo ministério de Jesus de pregar, de ensinar e de curar, ele outorgou à igreja. Vou repetir. O ministério de Jesus era tríplice: pregar, ensinar e curar. Era um ministério de poder. E esse mesmo ministério, ele passou para mim e para você. Está aí os textos bíblicos. Marcos 16, 15 e 18. Mateus 28 e 19. Marcos 6 e 30. Atos 5 e 21. E nos dias da igreja, após a sua ascensão, os apóstolos e os discípulos continuaram a ensinar, certo? A igreja primitiva dava muita importância a esse ministério de ensino. Atos 5, 41 e 42. Então a igreja primitiva, ela recebeu com coragem, ela recebeu com ousadia. E se você ler o livro de Atos, a igreja crescia por causa da pregação da palavra com poder. Porque o ministério de Jesus foi com poder. Ele pregava, ele ensinava e ele curava. E este mesmo ministério, ele entregou à sua igreja, a mim e a você. A igreja de Atos crescia no poder e na palavra. Ela crescia. Observe que quando em Atos, no capítulo de número 6, veja só, os irmãos escolheram os diáconos para servir as mesas. Mas olha o que os apóstolos disseram. Eles disseram, Atos capítulo 6, versículo 2, 3 e 4. Então os 12, convocando os discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra e sirvamos as mesas. Irmãos, os apóstolos estavam tão cheios do Espírito Santo e cheios da palavra que eles não tinham tempo de parar. E eles, não é razoável nós pararmos de pregar e servir a mesa. Escolhei, irmãos, dentre vós, 7 homens. Olha aí, irmãos, para ser escolhido para o ministério, às vezes você pensa que é preciso ser cheio do Espírito Santo. Não. A primeira característica para ser separado é ter uma boa reputação. Porque através da boa reputação, você é cheio do Espírito Santo. Aqui ele diz, escolher dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre eles o importante negócio. Mas olha o que eles dizem aqui no versículo 4. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. O ensino não pode parar, irmãos. Os apóstolos, eles não poderiam parar de ensinar, porque o ensino começou com Moisés, veio pelos reis, veio pelos profetas, veio pelos sacerdotes, aconteceu no cativeiro, no pós-cativeiro, e chegou até Jesus, e de Jesus passou para os seus discípulos, e dos discípulos agora a obrigação é de nós ensinarmos a palavra.
A escola dominical, irmãos, é a maior escola de ensinamento que existe na face da terra. Em Atos 11, 26, Paulo e Barnabé ficaram em Éfeso 3 anos ensinando. Em Atos 20, versículo 20 ao 31, ele ficou em Corinto 1 ano e 6 meses ensinando. Em Atos 18, 11, seus últimos dias em Roma foram ocupados com o ensino da palavra. Isso Paulo, certo? Então, irmão, o ensinamento é importante. Mas agora é o seguinte: você não pode ensinar se você não senta para aprender. Você não pode ensinar se você não lê primeiro a palavra e não tem prazer de pesquisar em livros. Se você não estuda, você não tem direito nenhum de ensinar. Então, primeiro sente para aprender. Depois que aprender, aí você está apto para ensinar. Certo? Então, a escola dominical, ela é muito importante. Certo? Então, a escola dominical, no nosso meio, ela teve o seu início em 1780, na cidade de Gloucester, no sul da Inglaterra. O fundador da escola dominical foi um jornalista conhecido como Robert Raikes. Ele tinha 44 anos de idade, ele era redator do jornal de Gloucester, na Inglaterra. Ele foi inspirado para fundar a escola dominical por ele sentir compaixão pelas crianças da sua cidade que andavam perambulando pelas ruas, entregues à ansiedade, ao abandono, ao vício e sem qualquer orientação espiritual. Então esse jornalista, Robert Raikes, que morava em Gloucester, na Inglaterra, ele teve esse imenso prazer de iniciar a escola dominical. Certo? Então, é muito importante a escola dominical. Certo? Isso aqui que eu estou falando, irmãos, é uma apostila que eu escrevi durante essa semana sobre a escola dominical. Ela ainda não está impressa, ela está em PDF no computador. E os irmãos viram uma zoadinha aí, o computador deu uma pane aqui, desligou, está reiniciando. Mas eu dei aí a introdução, que a escola começou com Moisés. Os pais tinham a obrigação de ensinar os filhos em casa. Depois foi para os reis, para os sacerdotes. Depois, no cativeiro babilônico, onde eles criaram as sinagogas. Após o cativeiro, na restauração de Jerusalém por Neemias e Esdras, Esdras e Neemias também se empenharam em ensinar o povo. Houve um avivamento, irmão. Quando Esdras começou a ensinar a palavra, houve um avivamento. O povo de Israel foi avivado através da palavra. O maior avivamento da face da terra está na palavra. A maior profecia está na palavra. Quer ouvir a voz de Deus? Palavra de Deus. Quer ver profecia verdadeira? Palavra de Deus. Então, irmãos, é nossa obrigação ensinar a palavra de Deus. Que Deus abençoe irmão Antônio Silva, que eu praticamente ganhei ele e a esposa para Jesus em uma das nossas congregações
quando eu fazia parte do Templo Central, ali uma subcongregação do Arpoador. Hoje o nosso amado irmão mora na Inglaterra, está trabalhando, pastoreou a igreja. Deus tem abençoado. Que Deus lhe abençoe, meu irmão. Você é uma bênção na minha vida. Eu tenho o prazer de ter feito parte no início da sua fé. E hoje, aonde você está sendo usado por Deus, que Deus possa lhe abençoar poderosamente a sua família. Irmão Regi Freire, o Reginaldo, que nós se conhecia desde criança, moramos ali na Liberal, na Colônia. A sua mãe, a irmã Fátima, o irmão Paulo, a irmã Ruth, e a você que está ouvindo. Se você chegou no final, depois assista essa live e você vai entender um pouquinho da escola dominical. É muito importante, irmãos, o cristão se dedicar na leitura da palavra. O salmista, ele é muito categórico quando ele fala no Salmo 119 e no versículo de número 9, ele faz uma pergunta: como purificará o jovem o seu caminho? Observando segundo a sua palavra. Versículo de número 11, ele diz: escondi a tua palavra no meu coração. No versículo 72 do Salmo 119, o salmista vai dizer: mais preciosa é para mim a tua lei, a lei da tua boca, do que milhares de moedas de ouro ou de prata. Para o salmista era mais valiosa a palavra do que moedas de ouro e de prata, milhares de ouro e de prata. Mais precioso para ele era a palavra. No versículo 89 ele vai dizer: ó Senhor, a tua palavra é eterna e ela está firmada no céu. No versículo 105 ele vai dizer: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. E no versículo 97 ele dá uma prova de amor e ele diz: quanto amo a tua lei, nela medito de dia e de noite. Então a igreja, ela tem que amar a palavra de Deus. Olha o que o salmista vai dizer no Salmo 1. Bem-aventurado o varão, que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, ao qual dá o seu fruto na estação própria, e tudo quanto fizer prosperará, meu irmão. O crente, quando ele está, irmão, enraizado na palavra, pode se levantar temporal, luta, perseguição, mas ele está arraizado na palavra. E o crente arraizado na palavra, ele não cai, ele é firme, porque a palavra é escudo, é espada que dá proteção à sua igreja. Então é muito interessante. Se você entrou agora, meu irmão, você não ouviu, vai ficar aí, eu vou postar ao vivo. Medite, é muito importante. A igreja que não tem escola dominical, ela está fadada, olha o que eu vou lhe dizer, ela está fadada a ensinar a sua igreja errada. A igreja tem que ter escola dominical, porque a escola dominical é o ensino da palavra, e essa ordenança Jesus deixou para nós. Mateus 28, vou ler de novo, Mateus 28, portanto, ide e fazei discípulos de todos os povos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo,
ensinando a guardar a todas as ordenanças que eu vos tenho dado. Então Jesus ele não pediu, ele ordenou: ide e ensinai. Ide, fazei discípulo e ensinai. Então, se você não ama a palavra de Deus, essa Bíblia aqui, irmão, eu tenho ela desde o dia 19 de janeiro de 98. Quem me deu essa Bíblia foi minha mãe. Eu voltei para Jesus no dia 6 de setembro de 1998. Nós éramos uma família carente, mas a minha mãe trabalhava em casa de família. Foi uma das maiores alegrias dela ver eu retornar para a igreja. Eu voltei em setembro. Quando foi em janeiro, ela conseguiu um dinheirinho e disse: "Está aqui, meu filho, vá na casa da Bíblia e compre uma Bíblia para você." Está aqui, essa Bíblia aqui, reformei, toda marcada. Foi o maior presente que a minha mãe me deu. O maior presente. E desde esse dia, eu nunca deixei de estudar a palavra de Deus. Ah, irmão, eu sou cheio do Espírito Santo. Eu profetizo, eu falo em línguas, eu rodo na igreja, mas eu não amo a palavra. Você é seco. O seu Espírito Santo é falso. Como é que você é cheio do Espírito Santo e não ama aquilo que o Espírito Santo inspirou? Tem alguma coisa errada. Eu sou cheio, mas eu não gosto de ler a palavra. Então você não é cheio, você é vazio. Ah, irmão, sou avivado. É não. Eu lhe garanto que você não é. Se você for um crente cheio do Espírito Santo, você ama a palavra de Deus. Se você não ama, lamento lhe dizer, você precisa nascer de novo. Amém? Fica essa dica para você. Leia a palavra de Deus. Para ensinar, primeiro se sente para aprender. Se você não se sentar para aprender, você não ficará de pé para ensinar. Grande abraço aos meus irmãos. Fica essa live de ensinamento, de exortação, de encorajamento e de despertamento para mim e para você. Principalmente para você que é dirigente. Principalmente para você que é líder. Ame a palavra de Deus. Que Deus abençoe mais uma vez o irmão Antônio Silva, Denglow. Que Deus abençoe a irmã Patrícia, suas filhas. Que Deus abençoe o irmão Rubens. Que Deus abençoe o irmão Samuel. Que Deus abençoe o irmão Reginaldo, a irmã Fátima, a irmã Ruth. E que Deus abençoe o Paulo Sérgio. Que Deus abençoe a todos que ouviram esta live. Quem me conhece sabe, sou leitor, sou estudante da palavra, sou amante das escrituras. Quem me conhece sabe, eu passo o dia cortando o cabelo, quando não corto eu estou sentado no birô estudando a palavra de Deus. Está aqui, ó, a prova, ó. Notebook, birô, bem aqui tem ferramentas. Se eu virar para cá, tem ferramentas. Se eu botar aqui tem. Ou seja, instrumento, ferramenta para estudar tem bastante. Então, ame a palavra de Deus. Tá aqui, ó. Olha aí que benção. Vendo? Tudo isso é ferramenta para estudar. E esse rapaz aqui, não é para rede social não. Esse rapaz aqui é onde eu escrevo as minhas apostilas, onde eu escrevo aqui os meus estudos, ó. Esse rapaz aqui, ó, é uma benção. Bem velhinho, tá travando, desliga, mas é aqui que sai as apostilas que eu tenho escrito. E eu escrevi o evangelismo pessoal, já está disponível. Eu falo aos irmãos, se os irmãos quiserem adquirir essa apostila, que ensina o evangelho, como evangelizar,
como responder às pessoas. Se uma igreja adquirir acima de 10, eu vou na igreja, dou o estudo gratuitamente. A igreja só compra a apostila, eu dou o estudo gratuitamente. Eu preparei uma apostila sobre escatologia misturado. Eu fiz renovação espiritual, apostasia pessoal, o milênio e o Gog e Magog. Eu fiz outra, que eu terminei agora essa semana, a escola dominical, sua história e função, o professor da escola dominical e o superintendente da escola dominical. Quem sabe amanhã eu traga sobre o professor da escola dominical e suas qualificações que ele tem que ter. Orem por mim, para que amanhã eu possa ter essa coragem de trazer esse estudo para os irmãos sobre o professor da escola dominical, sua função e sua qualificação, tanto material como espiritual, certo? Que Deus abençoe os meus amados irmãos. Uma boa noite para todos. Ore pelo irmão diácono Antônio Carlos. Não está tendo culto, mas está aqui o culto. Se você não foi para a igreja, você ouviu uma palavra. Eu tenho certeza que ela edificou a sua vida. Fica com Deus, em nome de Jesus. Um grande abraço mais uma vez. Uma paz do Senhor para o irmão Regis Freire, Paulo Sérgio, o irmão Antônio Silva, Rubens, o irmão Samuel Silva, a nossa irmã Ruth, a nossa irmã Ruth ali do Parque Leblon 2, do nosso irmão Alain, nossa irmã Raimunda Souza, Leandro Lemos, Marcos Prudêncio. Que Deus possa abençoar a todos os meus amados. E o irmão Gildo, o meu técnico da minha moto, viu, irmão? Quer consertar sua moto com integridade, justamente, procure o Gildo Motos ali na Leste-Oeste, em frente ali o posto, certo? Gildo Motos, vá lá, tem um bom serviço para você e um preço justo para a glória de Deus. E a irmã Ruth Oliveira, que Deus abençoe. Glória a Deus. Estou aqui, irmão, meu localzinho de trabalho, barbearia. Barbearia o irmão, seu cabelo em boas mãos. Amém? Que Deus abençoe a todos. A paz do Senhor. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.